Família na terra, essência do campo. O amor que ultrapassa gerações, conservada através dos tempos, solidificada pelo trabalho incessante, onde as mãos transformam e afagam a terra, possibilitando semear o chão, colher frutos e perpetuar famílias, é bem mais do que assegurar a continuidade. É garantir a sustentabilidade da família na terra, verdadeira essência do campo. Discutir a transferência do patrimônio e falar sobre a sucessão familiar são assuntos que mexem com apego, sentimentos e dinheiro. Muitos preferem nem tocar nisso. Nesse caso, há o risco de a propriedade entrar em decadência, desaparece o interesse, cai o investimento e não há expectativa de prosperidade. Apesar de ser tema delicado, a cooperativa agroindustrial Alfa convida você a refletir sobre o assunto. Quando a sucessão envolve as moças, a situação se complica ainda mais, pois a maioria das jovens não pretende reproduzir o papel de suas mães e avós, uma vez que, no passado, as mulheres eram excluídas da herança da terra. No máximo, eram compensadas com pequenas coisas. Eu casei, tinha 18 anos e vim morar aqui com minha sogra, né? Meu marido, eu, a minha sogra, meu marido e minha cunhada. Daí, nós ganhamos o enxoval e a máquina de costura. É que antigamente tinha muitos filhos, daí se a gente repartisse um pedacinho, cada um ia ficar pouca terra para eles. É fundamental o incentivo desde a infância e o preparo dos sucessores de maneira planejada, considerando a vocação profissional dos jovens agricultores. Hoje, ser agricultora ou agricultor é uma escolha e os pais precisam ter consciência disso. Para ser agropecuarista, é necessário informação, formação e tecnologia. Ou seja, além da experiência acumulada pelos pais, é preciso conhecimento. Eu fiquei com a parte do patrimônio onde que os pais residiam, que é aqui, né? Na época que meu pai dividia os bens, os piá ficaram com meia colônia de terra cada um e eu não ganhei parte. Achava assim que filha mulher só ganhava o enxoval. Eu hoje com os meus filhos, as moças e os rapazes vão ter o mesmo direito. Eu não quero que aconteça o que aconteceu comigo. Com o incentivo dos meus pais, desde o início, aos meus 12, 13 anos, que comecei a trabalhar na lavoura e aprendi a dar valor à atividade rural. Eu e minha esposa, que a gente está coordenando lavoura, aviário, maquinários, fazendo que com isso meu pai não precisa se preocupar. Se eu precisar de algum conselho, com certeza eu posso chegar e pedir para ele, que com certeza está sempre aberto para a gente trocar uma ideia. Uma forma de compensar os filhos e evitar conflitos familiares é definir em vida o destino do patrimônio. É uma forma simples e de baixo custo que assegura a continuidade e viabilidade da propriedade. Com relação à sucessão familiar, cada caso tem que ser examinado individualmente. Não existe uma regra geral para todas as hipóteses. O que eu recomendo é resolvam os problemas em vida. Não deixem os herdeiros resolverem por si e isso acabar ser uma fonte de brigas eternas entre os filhos. A propriedade vai continuar, de preferência nas mãos da família. Na medida em que não se faz o planejamento e os filhos repartem o pouco que tem, pouco sobra. E a tendência é que a propriedade que foi tantos anos trabalhada com tanto sacrifício e com tanto suor vá acabar na mão do vizinho. Os pais tomem a iniciativa, chamem seus filhos e suas respectivas noras e genros e falem do assunto. Coloquem o problema como acham que deve ser solucionado. A Cooper Alfa sempre olhou para o lado profissionalizante das nossas famílias, de modo especial dos nossos associados. Por outro lado, também fazer com que haja entendimento na família para que a sucessão familiar ela se dê de forma adequada, de forma participativa. Depende da sucessão familiar o sucesso da própria cooperativa. A Alfa é nossa parceira do dia a dia, né? É nossa segurança.
Eu sou da opinião, o mais velho sempre tem que ter uma autoridade um pouquinho melhor. Mas se não tiver um diálogo, uma conversa, um entendimento em todo que é setor, isso é ceder, porque a pessoa não pode se impor. Se ela... Daí é uma beleza. Eu tenho exemplos desde casa, por exemplo, eu mudei muitas coisas que eu não achava certo, eu não faço para frente, né? Então eu escuto a opinião deles e a gente vai vindo pela melhora. Se há um entendimento entre pai e filho, com a esposa, é uma beleza. Assim, meus pais sempre incentivaram a ser agricultor, mas também deixaram a escolha de querer ser alguma outra coisa, né? Gosto muito de ser agricultora, né? Foi uma escolha, assim, não penso em estar na cidade, assim. Foi semeado para colher, né? Então eu sempre penso assim, nós semeamos, sofremos para colher, mas graças a Deus estamos recebendo frutos. E estar aqui junto com meu pai e com a minha mãe, então é muito mais gratificante, né? Estar junto com a família, e eu acho bem melhor, assim. Fazer a gestão da propriedade é importante porque sem números você não tem dados. Não tem como tu organizar uma propriedade se tu não tiver uma gestão bem feita. Assim, quando um casal vai passear, o outro fica mais fazendo serviços, né? Os serviços diários na propriedade. E assim a gente vai se trocando para todo mundo ter o lazer. Hoje é diferente, a gente senta junto e toma as decisões junto. Que uma vez dizia que era só o marido que mandava. E dia de hoje a mulher também manda, tanto o marido como a mulher. Então toda a parte da administração eu participo e me interesso muito. Isso é uma coisa que eu faço, gostaria que muitas mulheres fizessem isso também, né? A minha filha tem a atitude, ela participa de todas as decisões. Eu acho assim que os pais sempre têm que ter diálogo, né, com os filhos e dar incentivos a eles ficarem na agricultura e os jovens também pensar que você está levando de geração para geração, né? E que o bem-estar está na agricultura também, não é só na cidade. A experiência ela é importante, só que sempre tem o que melhorar. Com certeza, o estudo não pode parar. Ela é meu braço direito, eu fico tranquilão. Se me cortar um dedo, tudo eles dói, né? Então, meus filhos, eu boto o dedo no fogo por qualquer um deles. Vivo uma vida feliz. Com o tema Família na Terra, Essência do Campo, a cooperativa agroindustrial Alfa exerce seu papel educacional ao promover uma reflexão sobre o destino do patrimônio e sucessão no modelo familiar. Quem planta a terra, cala a voz perante o forte, ergue muralhas de riquezas e vaidades, te faz a hora de erguermos vozes tantas, pois se levanta uma nova realidade. Quem planta a terra, cala a voz perante o forte, ergue muralhas de riquezas e vaidades, te faz a hora de erguermos vozes tantas, pois se levanta uma nova realidade. Lará, 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 lará. Família na Terra, Essência do Campo. Cooperalfa, inspirada em você.